é que é a internet? Como é que vocês estão? Como é que eu estou? Como é que estamos todos? Estamos todos espetaculares. Isto porquê? Porque hoje vamos fazer aqui uma coisa diferente de tudo o resto que temos feito até hoje. Hoje vou ter uma formação de como beber com moderação e com qualidade. Pois é, meus amigos. O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Portugal. Se isto vos vai deixar feliz, não faço a mais pálida ideia. Pelo menos tenho a certeza que vos vai ensinar a beber. Por isso, fiquem por aí, não desliguem já, porque hoje é dos bons. O sítio que eu vos vou mostrar e a pessoa que eu vos vou apresentar eu já conheço, porque uma das quartas-feiras que eu saí à noite, acabei por dar com aquele sítio e tive uma lição sobre bebidas que foi uma coisa impressionante, que me deu vontade de vir para casa e chorar. Hoje vamos em direção à Rua da Lapa, número 59, logicamente que isto no Porto, como não podia deixar de ser. E perguntam vocês o que é que existe naquela rua. Estamos a falar do primeiro bar em Portugal dedicado ao whisky. Não é o whisky a chaquetas, é o whisky a bebida. E neste belo estabelecimento conta, pelos vistos, com mais de 200 garrafas de whisky do mundo todo, o que é muito e é uma bela surpresa. E de que boutique de álcool e whisky é que eu estou a falar? Eddie's Club. Eddie's Club com 2 Ds e Club com K. Possivelmente vai ser o único vídeo meu que vocês vão ver em que eu pouco vou falar, porque este jovem que nós vamos nos encontrar é um poço de cultura. Vamos para as provas. Onde é que nós estamos, meu amigo? Apresenta lá aqui o teu estabelecimento. Olá, meu nome é Eduardo, ou Eddie de Souza. Eu tenho aquilo que é considerado o único bar especialista do whisky do país. Isto é um projeto que já vai com 4 anos. Eu comecei por fazer isto em Londres e trouxe para Portugal, querer-me mudar para Portugal, decidi fazer aquilo que eu já fazia lá, que é espalhar a boa nova do mundo do whisky ao pessoal que gosta do whisky, mas que ainda não o vê da forma como eu vejo, com a parte da paixão, a parte da história, a parte da forma de aproveitar o melhor possível que temos do mundo do whisky. O whisky é uma categoria muito abrangente, muito grande, é uma bebida, mas que vai para além dessa bebida. Existem estilos de whisky espalhados por todo o mundo, cada país faz o seu perfil e acaba por ser interessante mostrar todos estes perfis. Como nós temos aqui cerca de 200 referências diferentes, só demonstra que isto não é uma vida assim tão simples. Pois não. Eu só quero enquadrar, eu vim cá uma vez e foi por mero acaso, vim aqui e passo aqui centenas de vezes aqui na porta. Eu vou, de qualquer maneira, vou deixar ficar aqui na descrição, em baixo do vídeo, vou deixar ficar a localização aqui do sítio, os horários, tudo o que tiver disponível de informação, eu vou deixar ficar. Mas eu vim cá como bêbado, saí daqui como um indivíduo instruído, porque realmente
não é a bebida em quantidade, em qualidade e tendo a explicação do que é que se está a beber, melhor ainda. Vocês não estranham porque ele está a colocar aqui um copo de água, porque... Bem, explica, tu não vou explicar eu, porque eu já fiz o workshop. Pronto, e voltando até a essa experiência, quando vocês entraram, eu fiz aquilo que fazemos no dia-a-dia com toda a gente, que é, primeiro, receber toda a gente com água. Nós usamos água filtrada e a água está sempre disponível para toda a gente, seja queiram beber whisky ou não. E porquê? Porque, primeiro de tudo, faz parte do serviço, ajuda a experiência a ser um bocadinho mais interessante e mais profunda e, acima de tudo, porque a água, como eu digo a toda a gente, a água é o melhor acompanhante do whisky. Ora, porquê? Mais do que manter a hidratação, que é extremamente importante quando se bebe álcool, é ajudar a refrescar o paladar. A cada gole de whisky que nós pedimos às pessoas para fazer, a água vai sempre como um acompanhante, como o passo seguinte. E isto vai trazer uma renovação do paladar, vai trazer é quase como lavar o palato. Exatamente. Tira aquela intensidade do álcool e traz. E na segunda toma já nos apercebemos da... Eu estou a falar porque fizemos isto outra vez e já me apercebi, isto realmente não é ficção nem é filme, é mesmo verdade. Tanto é que eu em casa... Depois aqui vamos já falar dos copos, que eu em casa já mudei ali o sistema porque realmente notei que há uma diferença muito grande e eu andava a beber bebidas alcoólicas como um bêbado. E agora, não. Ora, e como é que então fazemos isto? Hoje temos uma prova, nós temos um menu com imensos tipos de provas, seja por região, desde a Escócia, da Irlanda, do Japão, dos Estados Unidos, mas também temos uma chamada Whisky Basics que traz talvez a prova que mais abrangente no estilo, porque traz 3 estilos diferentes de whisky, de 3 países, com uma tradição muito grande de produção, mas acima de tudo com tipos de produção, com algumas diferenças entre elas, que depois vai significar uma diferença no perfil de sabor e isso tudo. E é muito comum ouvir que as pessoas dizem não gosto de whisky porque provei um whisky e não gostei. Bem, provou um whisky que provavelmente tem alguma característica naquele whisky que a pessoa não gosta. E eu quando vim cá da outra vez, realmente os que eu provei eu não os comprava, não era? Porque não é. Depois chegámos à conclusão que o meu whisky não é propriamente daqueles. Porque vocês foram diretos a um sim, eram fumados, os tons fumados. A uma descrição. Sim. E às vezes as descrições podem ser um bocadinho enviar indicações erradas. Nós temos esta roda de sabores, que utilizamos como forma de ajudar as pessoas a descobrirem que tipo de sabores é que gostam ou que não gostam, para ajudar-nos a direcionar. Acionar a pessoa para porque não faz sentido fazer uma prova de coisas que a pessoa à partida já sabe que não vai gostar, não é? Exatamente. Antes de avançarmos mais, queria falar assim rapidamente só para a malta, porque a malta das motas bebe Jack Daniels e este senhor que está aqui vai explicar porque é que o Jack Daniels não é um bourbon. Apesar do pessoal achar que o Jack Daniels é um bourbon, não. E para mim, assim, eu bebo o Jack Daniels, não é propriamente um dos melhores whiskies do mundo. Ainda por cima o que a gente bebe, que é o básico. O básico. O entrada de gama. É um whisky só. É chamado whisky de pobre. Mas aquilo não é um bourbon. E porquê é que não é um bourbon? Começámos por fazer a apresentação do primeiro. O whisky americano. O whisky americano, para mim, tudo é uma categoria muito grande, que observa vários estilos diferentes. O estilo mais antigo e aquele que tem mais regras, aliás, o tipo de whisky o tipo de bebida com mais regras em todo o mundo é o bourbon. Ora, o que é um bourbon? O bourbon é um destilado de uma mistura de cereais. E temos aqui, por exemplo, uma representação da mistura de cereais típica de um bourbon, e entre as muitas regras que se observam no bourbon, sendo a primeira mais importante, tem que ser todo produzido nos Estados Unidos, não só no Kentucky, como muita gente erradamente então, na pensa. Europa é impossível termos bourbon feito na Europa. Posso fazer um whisky parecido com o bourbon, mas nunca pode ser um bourbon. É o bourbon. Porque tem que ser produzido nos Estados Unidos. Okay. Segundo, tem que ser destilado de uma mistura de cereais com um mínimo de 51% de milho.
como temos representado aqui. Sim, sim. Deve ser sempre destilado sem qualquer adição de características diferentes de sabor ou coisa do género. Deve ser envelhecido em barricas de carvalho novas, carbonizadas. Ok. Depois desse processo de envelhecimento, deve ser engarrafado sem qualquer adição de sabor ou cor. Isto são das regras mais básicas. Existem muitas outras, mas estas são as regras mais básicas. Ora, porque é que, por exemplo, o Jack Daniels, que é produzido nos Estados Unidos, produzido de uma receita de cereais que tem pelo menos 51% de milho, à volta dos 80% de milho, mas tem essa... Observa todas essas regras. Porque é que o Jack Daniels não é considerado... Por aí já podia ser um bourbon, não é? Sim, em toda a sua essência, o Jack Daniels é produzido como um bourbon. Uma diferença. E como referi antes, o bourbon não pode ter qualquer adição de sabor. O Jack Daniels tem um processo, que é o Tennessee, conhecido como Tennessee, mas o termo correto é Lincoln Process, que é um processo de filtração em carvão de acer. Ou seja, eles fazem o destilado... Só por aí já acabou, já não dá. O destilado passa por uma filtração de carvão, muito comum em toda a indústria. É muito comum fazer essa filtração em carvão, porque a filtração em carvão vai reter alguns elementos mais agressivos, mais voláteis, que não se quer no destilado. Mas a grande diferença é que no Tennessee fazem carvão de acer, ou maple. Claro. Isto sabemos que o maple tem imenso açúcares naturais. Exatamente. Isso é considerado flavoring, é considerado uma adição de sabor. Exatamente. Logo, e daí já perde a questão não pode ser considerado bourbon. Mas há algum da gama da Jack Daniels? É tudo bourbon? Todo o whisky produzido na Jack Daniels é produzido com a filtração em carvão de acer. Ok, mesmo os mais caros e tudo, é tudo? Ok. O destilado é sempre o mesmo. Sim. Desde que seja o Tennessee whisky, o destilado é sempre o mesmo. A receita é sempre a mesma. A grande diferença entre os mais caros e os mais baratos é que os mais baratos vão ser barris muito mais novos, são filtrados, são engarrafados a 40% e são ligeiramente mais novos. Os outros são mais premium, só que, pronto, ok. É mais uma escolha de qual é o barril que encaixa no Jack Daniels número 7, o Gentleman Jack, o Sinatra, em so on. Depois nem vamos falar no Jack Daniels do maçã, os meles, isso nem é nada. Jack Daniels maçã não é whisky. Pois nem sequer é whisky, não é? Nem o Fire, nem nada disso. Porquê? Porque uma das características importantes do whisky não pode ter adição de sabores. Sempre que encontramos uma garrafa de whisky que diz whisky e um sabor específico, seja maçã, seja mel, seja o que for, não é whisky. Além do ser bourbon, também já não é whisky, e o que é? É um licor. É um licor. Tudo que seja com adição de sabor é considerado licor. Pode ter base em whisky, a base das spirituosa é o whisky, mas não é um whisky, é um licor. Já percebi. Isto é extremamente, porque há muita gente, aliás, há muita confusão e se formos a uma dessas grandes lojas, essas grandes plataformas. Bebem aquilo como se fosse whisky. Pois. E aquilo está na mesma prateleira, lado a lado dos whiskies, e as pessoas podem ter a confusão de comprar uma coisa, é um whisky com sabor. Não. Pois. Não é. Não existe whisky com sabor. Exatamente. Existe whisky, existe licores de whisky. Sim, ok. Já percebi. Duas categorias diferentes. Já percebi. Ora, por isso, deixa-me só, pessoal das motas, Jack Daniels não é bourbon. Nem que a garrafa custe 500 euros, nunca na vida será um bourbon, ok? Importante dizer, só porque não é bourbon, não quer dizer que seja menos bom. Não, é lógico. Nós já estamos a dizer, porque o pessoal fala dos bourbon e encaixa lá o Jack Daniels e aquilo nunca na vida é. Pronto, por isso... Bem, vamos a coisas que a gente quer. Ora, começámos com os Estados Unidos, neste caso, até por a razão de teres falado no Jack Daniels, pegámos na Evan Williams, que é talvez a destilação, ou a licença de destilação mais antiga de bourbon nos Estados Unidos. É um dos mais antigos. O Evan Williams era um senhor irlandês que se mudou para os Estados Unidos e entra numa altura que começa a haver uma revolução de destilados na América. Isto fez uma grande diferença porque a América inicialmente tinha uma produção focada em rum, que era o estilo de bebida que eles tinham mais em comum, mas para se afastar do rum, porque o rum era associado aos ingleses,
aos colonizadores, não é? ok. E eles, para se afastarem daquela imagem dos ingleses, quiseram produzir o próprio destilado. E daí começam a utilizar as coisas que têm mais em comum. Neste caso, a destilaria é no Kentucky, de onde venham provavelmente 80% dos bourbons americanos, Sim. acima de tudo os mais interessantes, talvez os melhores, dos mais conhecidos pelo menos, e é uma região muito grande que, para termos uma ideia, o Kentucky tem cerca de 5 milhões de habitantes e tem para cima de 20 milhões de barris a envelhecer Pois. bourbon. Pois. É uma produção, são produções gigantescas. Evan Williams é uma das maiores, e é uma das destilarias que tem aquele perfil que se vê sempre como sendo o perfil ideal do que é o bourbon. Sim. O bourbon, como eu dizia, tem um processo muito regulamentado e muito bem estabelecido. E o tipo de sabores mais característicos do bourbon vai ser no ligeiro adocicado, na parte da baunilha, parte do coco, parte de umas especiarias muito leves, e muito porque muito parte destes sabores vem daquela cooperação entre a espirituosa e o carvalho, que tem todos estes aromas, estes compostos químicos que trazem aromas que nós reconhecemos. Ora, como podem ver, nós utilizamos aqui o bourbon ou whisky num copo de prova. E porquê um copo de prova? Porque geralmente, e isto é muito comum... Isto é o que eu já tenho em casa. Eu tinha os copos de goela aberta, aqueles largos, e agora uso destes. E eu fiz esta diferença, fiz esta pequena experiência da última vez. Sim, fizemos essa prova. Um copo de prova vai afunilar os aromas, vai concentrá-los e vai afunilá-los para o nosso nariz. À medida que aproximamos o copo do nariz ou da boca, o nosso nariz já começa a processar estes aromas e começa logo... Tanto é que o melhor exemplo que deste há um bocado é o copo de vinho, que a malta, não é? O copo de vinho a gente bebe geralmente num afunilado e nunca não bebemos num copo aberto. Tirando os tascos, mas... Antigamente bebia-se naqueles copos largos, mas hoje em dia até a maior... Eu acho que a maior parte do pessoal, pelo menos em casa, tem uns copos de balão, com a certeza para beber vinho. Porque agora já consegue apreciar todos esses aromas e consegue... Nota-se diferença. Nota-se bastante diferente. E o que acontece com este copo? Um copo destes largos, à medida que se bebe, os aromas escapam-se e aquilo que se vai sentir na maioria é o álcool. O álcool, pois. E isto, não é? Modifica a experiência. É errado beber assim? Não. Mas assim estamos a usufruir um pouco mais do dinheiro que gastamos no whisky. Claro. Certo? Isto, a prova feita, ok, bebes primeiro um bocado de água e depois que se faz a primeira prova? Como é que nós devemos fazer sempre? Como é que eu aconselho sempre? Começar sempre com um bocado de água, enxaguar a boca com um pouco de água para refrescar. O primeiro Cheirar, toque do whisky, começarmos por aproximar e bebermos um gole muito pequeno. Já o cheiro assim deste copo já é que não tem nada a ver. Completamente diferente. Nada a ver. Podes segurar 3 segundinhos na boca só para deixar o paladar habituar-se a essa intensidade do álcool. Aqui, assim, o que é que eu sinto? Sinto álcool, mas já sinto algum paladar. E eu sei que da segunda vez vou sentir, porque já experimentei, já sei. Vamos à água? Mas, estas são bem melhores que o que eu bebi da outra vez. Já deu para perceber da outra vez que o teu perfil é claramente... Estava a tentar, mas não... Ora, o paladar é refrescado e aqui temos menos intensidade do álcool. O álcool fala menos e já os aromas que se expandem mais. Ou seja, há aqui uma interação entre o nosso paladar e o nosso nariz, porque o nosso paladar só consegue detectar 5 aromas. 5 sabores. Sim. Salgado, doce, amargo, azedo e umami. Sim. E entre estes 5... são sabores básicos. Tudo o que é questões de aromas é o nosso nariz. O nosso nariz contém cerca de 200 sensores diferentes que, à medida que sempre que aproximamos alguma coisa do nariz, vamos sentir os cheiros e vamos criar identificadores que o nosso cérebro associa, ou seja, a parte da memória associa a memórias passadas. Ok. Coisas uma pessoa que
não pode sentir canela aqui se nunca tiver provado canela. Claro. Não é? claro. Tem que saber o que é ser- canela que ela cheira. Exatamente. Ou seja, tem que reconhecer. isto tem a ver com o nosso centro de memória e fazer a associação com Sim, este sim, tipo sim. de... Este já é da minha linha. Certo? Este já é muito. E começámos com um whisky com 50% de álcool. Pois. Certo? Bottling Bond é um perfil... Lá está, isto está a falar sobre as regras do bourbon. Se o bourbon em si já tem imensas regras, o Bourbon Bottling Bond ainda Tem, pois. Claro, acrescenta mais linhas de regras para poder chamado de bourbon. Sendo que uma delas tem que ser sempre engarrafada a 50% de álcool. Sim. Que a maioria das pessoas vão achar, oh meu Deus, isto 50%, eu vou ficar bêbado só do primeiro gole. Não tem nada a ver. Mas é muito comum ver pessoas que chegam aqui e dizem, eu bebo um copo de whisky, vou sair daqui de rastro. Porque ninguém sai de rastros por beber um copo de whisky. Não, ainda por cima aqui, nós intercalando com a água e tudo mais, e a quantidade que é sempre a mesma no copo de medida, quer dizer, não dá. Sempre em 25 Eu tinha que mililitros. beber muitos copos desses sem intercalar com água, porque a água também corta o álcool. Claro. Exatamente. Então, ficar bêbado não é por causa do tipo de bebida que se bebe, mas sim pela quantidade de álcool que se ingere e que o nosso corpo não tem tempo suficiente para processar. Se tivermos sempre água à beira, isso vai fazer uma diferença. Sim. Porque vamos diluindo e vamos sobrecarregar menos o fígado e os rins. Claro. E até há gente que traça o whisky com soda, com Coca-Cola, por aí fora, não é? Nada contra isso, mas o sabor do whisky... Claro, logicamente, não é? Ou diluis com a água ou com a soda, diluis. Subtrai. Ou com a Coca-Cola, que é adocicada, o nosso falecido Lemmy dos Motorhead bebia as litradas daquilo, não era? Era as litradas do whisky com Jack Daniels com Coca-Cola e as garrafas de litro. Iniciou muita gente no mundo do whisky Pois, por causa à dessa conta disso, vida. claro. Já na altura já era influencer. Era maus hábitos, mas era um influencer. Eu não acho que esse seja dos piores hábitos dele, mas... Não, pronto, tinha piores, mas... Mas esse era claramente o seu Por isso, o seu dia-a-dia. misturar o whisky não é errado, mas alteramos aqui completamente o sabor Sim, dele. Nada de errado. Depois tem a ver com a pessoa. Tem a ver com o gosto pessoal. Tem a ver com o momento, com quem estamos. Sim. Para mim, o melhor acompanhante do whisky, para além da água, é ter outra pessoa com quem estarmos a falar sobre o mesmo whisky. É o melhor que se pode fazer. É errado bebê-lo sozinho? Não, mas ajuda bem a ter alguém com quem partilhar a experiência. Sobre, certo? Okay. Há uma outra coisa que podemos sempre fazer com o whisky e muita gente fala, que é utilizar umas gotas de água. É uma técnica muito comum para pessoas que queiram fazer... queiram retirar um bocado aquela intensidade do álcool e ter um pouco mais de sabor. E agora, em vez de deitarem sem controle, conseguem daí controlar a quantidade que cai dentro do copo. Como é que nós fazemos? Pois. Literalmente uma gota de água e eu aconselho-te a provares e depois fazer para ver se fica. esse truquezinho. Como vocês veem, eu não vos enganei. Não vos enganei quando vos disse que isto vai ser... Primeiro um vídeo longo. Vamos ter um vídeo para 50 minutos. Não interessa. Vocês ficam a olhar para mim, que sou bonito, e para ele também. Já não és muito bonito que fizeste a barba. Para mim, homens que fazem barba são mulheres. Por isso, só para te avisar. Agora vamos lá ver. Isto agora, claro que vai... Tira cheira primeiro. Já mudou logo. Porque só aí... Já mudou logo. Ou seja, aqui o que acontece? Então, imagina-se, quando pões uma pedra de gelo... Boa nem questão. sequer tens um grande controle no que vais enfiar aqui dentro do whisky, é muito mais quantidade de água. Ora, o uso de gelo em whisky, mais uma vez, nada de errado. Nada de errado, bebe não é? como lhe sabe bem, não é? Exatamente, o melhor whisky é beber o whisky da forma certa, é beber da forma que nós gostamos, isso é o mais importante. Claro. Agora, eu não tenho por hábito pôr gelo no whisky, porque eu gosto do sabor do whisky. Em geral. Sim. E o que é que o gelo faz ao whisky? Física elementar. Os sabores, os aromas, com frio, contraem-se, com calor, expandem-se. Nós temos aqui um whisky à temperatura ambiente. Se colocarmos gelo, a maioria dos aromas que tu sentes aí vão se contrair. Pois. E vão desaparecer, vão ficar neutros. Já percebi, claro. É errado? Não.
Se as pessoas gostam dele assim, Sim, 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 é a sim, forma sim. deles beberem. Às vezes até pode facilitar o facto de conseguires ingeri-lo por ele estar gelado, não é? Ele estando gelado... Sim, para uma pessoa que tenha dificuldade em beber bebidas com alto teor de Então álcool, não bebe outra coisa qualquer. pronto. Mentira, Mas Coca-Cola. o que é que acontece? Como é que eu vejo isto? Ora, eu acho que é importante nós valorizarmos o dinheiro que gastamos no whisky. Mas aí estás a partir do pressuposto que as pessoas gastam dinheiro em qualidade de bebida. E eu, por exemplo, eu em casa tenho whisky bom, mas quando estou fora já não peço whisky bom como tenho em casa. Eu não tenho por Bebo hábito, melhor em casa do que fora. certo, eu não tenho por hábito, por exemplo, ir a um bar e se eu estiver com amigos, se estiver a sair à noite, ouvir música e não sei o quê, eu não tenho por hábito pedir um copo de whisky assim. Pois. Porque isto aqui é para eu me sentar, para tomar tempo, Sim, tomar o meu tempo, Já é tipo um falar. ritual, não é? É um Não ritual. é? Sim. Eu se vou a um sítio desses, eu quero ter o meu tempo, eu quero estar E desfrutar. distraído, Sim, quero sim. estar eu quero beber, quero sabor, mas não estou a pensar tanto nos aromas. Logo já não me faz tanta diferença beber num copo aberto, pôr gelo, pôr água com gás, ou soda, ou assim. Sim, Já não faz tanta diferença. Eu até bebê-lo em cocktail, que é um whisky cola, é um cocktail. Sim, claro. Na verdade, claro, não é? claro. Ora, é preciso também saber, não é? Observar o momento e saber distinguir Sim, claro, qual é claro, o formato claro. certo Claro. para aquele momento. Ora, O que é que temos aí para o segundo? Pronto, começámos com uma das regiões mais bem estabelecidas, um dos estilos mais conhecidos em todo o mundo, e passámos para aquilo que é talvez o perfil do whisky mais abrangente Irish. e aquele que entra, não é, que chega a mais público e é o mais fácil de consumir. Pois. Whisky irlandês, Irish whisky. Pois. Whisky irlandês é, na verdade, Esse é o trufado? Não. O whisky irlandês é, na verdade, o tipo de whisky... ou seja, a Irlanda é quem detém os resultados de procura dos registros mais antigos de produção de whisky em todo o mundo. Os primeiros registros na Irlanda surgem em 1200, 1300, à volta dessa altura, onde surgem as primeiras receitas de Uscabai. Sim. Uscabai, que é o Uscabai. O Uscabai era ou seja, nesta altura estamos a falar da Irlanda como um país gaélico, não é? Com celta, com uma língua bastante assente no celta. Quando os monges chegam àquela zona para fazer a evangelização, eles levam o conhecimento deles. E esse conhecimento, um desses conhecimentos era a destilação, o processo de destilação. Eles na Irlanda já se produzia bebidas alcoólicas do género de cerveja, por exemplo, mas o processo de destilação ainda não era conhecido lá. Pois. Quando os monges introduzem esse processo, os irlandeses começam a fazer destilação de tudo que tinham disponível. Ora, o destilado naquela altura era conhecido em latim como aqua vitae, ou água da vida, porque o destilado é uma concentração de álcool, Sim, não é? sim. É uma solução de álcool. E ora, esse destilado realmente era muito importante naquela altura, até por uma questão de curar maleitas, seja uma ferida, não é? É uma diferença uma pessoa desinfetar uma ferida com lógico. álcool ou deixá-la infectar. Sim, claro, não é? claro. E quando eles introduzem isso, realmente faz uma diferença muito grande para os locais. E eles começam a fazer esse destilado, mas como eles não falam latim, Pois. em vez de dizer aqua vitae, traduzem para Uscabai. Okay. Uscabai, com o passar dos tempos e a introdução do inglês como sendo a língua local, o gaélico a começar a desaparecer, o Uscabai passou a whisky. E daí que o nome whisky vem. E isto vem de onde? Da Irlanda. Ora, cerca de 1200, como eu dizia, 1300 as primeiras destilações acontecem, mas só ali em 1500 é que realmente se observa a homogeneização da produção do destilado de cerveja, de cereais. A cor é semelhante, não é de outro. Ora, enquanto que o primeiro começa por ter o setor de envelhecido em barricas de carvalho novas carbonizadas, o segundo
faz uma utilização, é um destilado de uma mistura de cereais. Eu utilizo aqui este para verem É uma diferença grande, como perfil. E o Teeling é um small batch, é um chamado blend, mistura cereal, um destilado de milho com um destilado de cevada maltada, e depois é casado e envelhecido para obter um perfil muito mais abrangente. Neste caso, temos um whisky que começa Mas a este ser tem muito mais envelhecido. sabor. Tem muito mais, é um... Mais caráter, mais complexidade. É um bocado mais cheio do que aquele, é. Ou seja, ele tem sabores muito assentes, mas envia-os numa só direção, enquanto que este abre um pouco no nível de aromas. Correto? Ora, é bom. E este começa por ser envelhecido em barricas de bourbon. Sim. E para percebermos como o bourbon tem que ser sempre envelhecido em barricas de carvalho novas, carbonizadas, Exato. depois de as utilizarem, fica com excedente. O que é que acontece a este excedente? Eles vendem a toda a gente. A toda a gente, claro. A indústria do whisky é claramente, do whisky fora dos Estados Unidos é claramente a que absorve mais destes barris, mas depois vê-se em todo lado. Rum, vodka, cerveja, até vinho já começam a existir. Utilizam essas barricas usadas para fazer... Exatamente. E neste caso, o whisky que temos aqui, da Teeling, é um whisky que começa por ser envelhecido em barricas de aged bourbon, mas que depois passa para barricas de vinho do Douro. Por isso é que isto tem esta complexidade toda, que isto vai buscar os sabores de tudo. Muito porreiro. Ou seja, traz um bocado aquele lado do vinho, aquela parte dos frutos secos, os frutos vermelhos, até alguns taninos, a parte mais amadeirada. E isto, não é? Acrescenta-lhe complexidade, acrescenta um estilo muito mais abrangente, como dizia. Mas este é um whisky muito mais satisfatório do que este. Notas que este enche a alma, que é assim uma coisa mais... Ok. Gosto Baixámos 50% para 46% de álcool. Ok. Certo? Ora, Teeling é uma marca com a qual eu tenho uma relação pessoal, eu gosto muito, e até porque eu, quando comecei a entrar no meu mundo do whisky, começar a perceber um pouco mais sobre o whisky, conhecia os irmãos Teeling, que estavam a apresentar os primeiros whiskies dele num whisky, numa feira de whiskies que eu estive em Londres em 2014, e é uma família que tem uma ligação muito grande com o renascer da indústria do whisky irlandês. O whisky irlandês era o whisky mais vendido em todo o mundo em século XIX, em meados de 1800, entre 1850 e 1900, era o whisky mais consumido em todo o mundo. Existem para cima de 80 destilarias a produzir whisky na Irlanda, oficiais. Muita coisa. Certo? E estamos a falar, a Irlanda passou por tempos terríveis. Fomes, guerras, completamente o país passou de 5 milhões de pessoas a 2 milhões de pessoas, entre as pessoas que fugiram, entre as pessoas que morreram e as que conseguiram fugir para o outro lado do mundo, para fugir da guerra e da fome. Então tudo isto teve um impacto muito grande na produção do whisky. Ora, todos eles fizeram mal, mas nenhum deles fez tão mal como a proibição nos Estados Unidos, em 1920. A proibição, porquê? Porque os Estados Unidos eram o maior consumidor de whisky irlandês. E como há uma proibição, eles deixam de ter com o que produzir. E isto, estamos a falar de 80 e tal destilarias, passou a cerca de 20. Nesses anos. E eles nunca conseguiram recuperar, porque depois a proibição acaba nos anos 30, mas aqueles 10 anos de proibição, o whisky irlandês passou a ser muito falsificado e havia whisky a ser produzido no Canadá e a ser vendido para os Estados Unidos de extremamente baixa qualidade e depois a ser contrabandeado para os Estados Unidos como whisky irlandês, porque o whisky irlandês era assumido como uma coisa de qualidade. Ora, a reputação do whisky irlandês ficou pelas ruas da amargura. Claro. E depois, a partir de quando a proibição acaba, ninguém quer whisky irlandês porque, o whisky irlandês era horrível, daquilo que me lembro. Ora, o que é que temos? Uma indústria que se perdeu. Companhias que desapareceram, negócios que foram à vida, nomes que desapareceram.
Em meados de 60 há uma reformulação de algumas companhias que se juntaram para se protegerem, mas nos anos 80 volta a acontecer aquilo que é conhecido como o whisky lock, que é um fenómeno que destrói a indústria do whisky a nível mundial. Estados Unidos, Escócia, Irlanda, Japão, todo lado sofreu. E com isso, mais uma vez, a Irlanda voltaram a tirar o tapete dos pés. De cerca de 10 destilarias, antes dos anos 80, passaram a haver apenas 2 a produzir whisky. Uma no norte, Bushmills, e uma no sul, Middleton, em Cork. E, isto desapareceu completamente, o conceito do whisky irlandês, da maioria do mercado mundial. Até que com uma maior procura, um novo interesse pelo mundo do whisky, nos anos fins de 90 e inícios de 2000, começa a surgir um novo interesse. Entretanto, de 2 passaram a 3 destilarias, meados de 90, inícios de 2000 passaram a 4, e depois, em 2010, 2012, a Tilling é lançada como uma das destilarias de renome, ou como um dos nomes que reportava à antiguidade ou à tradição da produção na Irlanda. E em 2014 ou 2015, os irmãos Tilling, que já tinham lançado a própria marca, decidem iniciar a própria destilaria e abrem a sua destilaria em Dublin. Ainda bem que abriram, que é bom. Sim, isto tem uma produção absolutamente fantástica. Vale a pena provar, até porque é um whisky muito especial para o mercado português, produzido para o mercado português, porque tem a colação com o vinho tinto. E os barris são produzidos para eles, numa tanoaria muito próxima em Espinho, chamada J. Dias. Um sítio absolutamente fantástico, com gente com umas mãos de ouro que transformam barris para a produção de todo tipo de espirituosas, mas acima de tudo o que é bom, tinha que vir de Portugal, e lá está, estas duas coisas juntas deram aqui um resultado brutal. Olha, gosto muito este é bom. Então, é bom. Passamos ao terceiro. E só para vos dizer que já é fim de dia, não estamos a fazer este teste de manhã, ok? Manhã. Isto são porções pequenas e é provas, que eu não me vou emborrachar. Eu sei que vocês são preocupados comigo, mas isto está cruzado com água e tal, pá, tranquilo. E já é final do dia aqui, em algum sítio há sempre ser horas para beber, não é? Exatamente. E é importante perceber uma coisa, eu alerto as pessoas muito para isto. As pessoas às vezes dizem, não vou beber um whisky porque é muito álcool, ainda vou conduzir, não sei o que é. Vou beber uma cerveja. Ora, se uma pessoa beber um copo de whisky e beber meia garrafa de água, tem menos álcool que uma cerveja. Sim. Por isso, tem a ver com a diluição. Claro. Não tem necessariamente a ver com a quantidade de álcool que tem no whisky, tem a ver com a diluição. Se as pessoas tiverem sempre atenção a essa parte de hidratarem, com água à medida que vão beber no whisky. Eu já vi pessoal a fazer isso, era com vinho. Tu davas um gole de vinho e tal, entretanto comias e antes de pegar no vinho outra vez, bebias água, um golinho de água e pegavas no vinho outra vez. Cheguei a ver essa cena. Agora já começa a fazer sentido. E eu já faço isso há anos. Acontecia muitas vezes em jantares. Eu sentava-me com os meus amigos, o pessoal pedia o vinho, eu pedia uma garrafa de água sempre à mesa. Sim. E eu começava logo todo, sou aquilo, mandava vir água. Água é para lavar os pés. Vocês é que sabem, vocês não querem beber, não bebam. Eu bebo. Eu quero beber. Eu quero tomar conta de mim, ok? Ou quase no fim de jantar, já toda a gente queria a minha garrafa, já pediam uma segunda garrafa de água. Pois. Porque depois começam a perceber, isto realmente a água faz uma diferença. Claro. As coisas sabem melhores, porque uma pessoa vai lavando o paladar e há uma exacerbação de sabores que é preciso, não é, fazer um reset, fazer uma limpeza disso. Claro. A água é o melhor companheiro para isso, até porque no dia seguinte faz uma diferença. É verdade, claro. Ajuda a diluir a ressaca. Ora, passamos agora para um single malt escocês. A Escócia é de todo o tipo de whisky, é o país que produz mais whisky em todo o mundo. Um país com 5 milhões de pessoas, eles têm para cima de 160 destilarias em produção. Eles produzem whisky... É mais clarinho. Sim. Eles produzem whisky de todos os estilos possíveis na Escócia. Nem todo o whisky produzido na Escócia é chamado Scotch,
porque para ser chamado Scotch tem que observar uma série de regras muito importantes. Seja que, mais importante, seja toda a produção tem que ser feita lá, não pode haver adição de sabores ou cores não naturais, não pode ser destilado acima de 94,7% de álcool, não pode ser engarrafado a menos de 40% de álcool. Deve ser engarrafado na Escócia e não pode haver qualquer introdução de sabores que não venha do processo de produção do whisky. Sim. Aquilo que eu estava a dizer há bocado, Sim. se tem um aroma de, não Já é não whisky. Ok. Certo? Ok. E não pode ser Scotch também. Mesmo que seja todo ele produzido na Escócia, não pode ser Scotch. Ok. Porque Scotch é um termo muito protegido. Este já tem um cheiro diferente. Aham. Ora, o que é que temos já aqui? vai. Temos o Ardnamurchan. A Ardnamurchan é uma destileira muito pequena que abriu há 10 anos atrás. O que eu bebi da outra vez? Era muito fumado. Sim, mas este também já tem qualquer... Tem, não tem? Pois tem. Toquezinho. Me Que é enganas. uma das características mais importantes mais assimiladas como os whiskies escoceses. Ora, de onde é que vem o fumo que se encontra no mundo do whisky? Este é muito mais acessível. Este é. Não é tão... Isto é para pessoas mais simples. Os outros eram... Não, os outros são muito... Eu mostrei-te no nosso menu, temos aquela prova que diz Smoke on the Water, Sim. que diz o tipo de whisky isso. mais odiado e amado do mundo. Não Porquê? tem, Porque há não pessoas tem que adoram, intermédio. Sim, pessoas sim, que odeiam. sim. Não é? É um estilo muito diferente. Mas não este é? aqui, eu apercebi-me que é do género dos outros, mas é muito mais bebível para o meu palato, é uma coisa muito mais Muito serena. mais É leve. sim. O que é que acontece? E era mais isto que eu procurava Aham. neste registro e não no outro assim mais agressivo. Certo, E este é certo. fixe. Este é E fixe. daí eu ter escolhido este, porque este traz um bocado de todas as características que eu considero bom. muito boas no whisky escocês, sendo que tem um pouco de fumo. E como é que se mede o fumo? Se falarmos em marcas, por exemplo, muitos vão reconhecer o Lagavulin 16, que é um dos whiskies mais fumados que estão no mercado, ou até o Ardbeg, que são muito intensos no fumo. Esses têm a forma de medir a quantidade de fumo é em partes por milhão de fenóis. Esses têm 40 partes por milhão de fenóis. E estes só têm 5 partes por milhão. Ou seja, pronto. o Por fumo isso está é ali que- para ajudar a Sim. prolongar os aromas, Sim. não necessariamente por ser a Sente-se- característica principal. Exatamente. Sente-se a presença, mas não é o que domina o sabor como os Certo. outros. Os outros era aquilo era muito bravo. É por uma questão de Eu não sei se as pessoas acrescentar sabem, deixa-me mostrar complexidade. aqui. Isto é trufa. Vocês já viram, com Turfa. certeza. Turfa. Trufa. Turfa. Turfa, não é trufa. Não, trufa é aquilo de Trufa de são... comer. Sim, é. Isto é turfa. 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 Turfa é matéria orgânica Que serve. semidecomposta. Que serve para as lareiras e tal. Sim, na Que vocês- Escócia, na na Irlanda. Escócia, vocês já, certeza que viram isto nos filmes, eles a apanharem isto, não era para o whisky, não é? Mas era para aquecimento, com a certeza. Tipo, parece uma pedra vulcânica, mas é... É basicamente É natureza- sedimentos pois. que se acumulam Ao longo dos- ao fim por cerca de 4 mil anos. Pois. E que devido ao excesso de água, ao constante stress de água onde eles estão, não conseguem totalmente decompor-se. O Pois. que preserva muito das suas características, Sim, dos compostos químicos, os fenóis. E eles o que é que fazem? Antigamente, à falta de fontes de energia, carvão e por aí fora, utilizavam aquilo que tinham mais em abundância, turfa. A turfa arde de forma lenta, mas consistente. Sim, e durante muito tempo, E durante- prolongado. Não é? E tem um poder energético baixo, ou seja, não arde a grandes temperaturas, Sim. mas é consistente, ou seja, é perfeito para fazer o processo de maltagem. Claro. Maltagem é Muito mais basicamente... fácil de controlar a temperatura, porque é sendo constante, não é? Exatamente. Mas quando arde, ele liberta imenso fumo, e a cevada, ao absorver esse fumo, vai preservar esse fumo durante o processo todo e sai com esse travo ligeiramente fumado. Este é bastante civilizado. Ardnamurchan é uma destileira absolutamente fantástica que foca-se em todo um processo tradicional, desde o facto que eles utilizam cevada apenas de produtores locais, tentam fazer uma reutilização ao máximo da energia que necessitam, ou seja, evitam perdas desnecessárias e acabam por trazer um bocadinho aquele conceito de
produção, estamos aqui a fugir da palavra certa, uma produção mais consciente, com uma mais verde, mais Eco-amiga. exato, Uma coisa... mais ecológica, sem dúvida. E utilizam métodos antigos de produção do whisky para garantir um estilo, um perfil, uma capacidade que vinha antigamente da qualidade do whisky. Ou seja, focam-se mais na qualidade e menos na quantidade. E isto traz-nos whiskies com muito mais complexidade, com mas muito mais também tem mais caros, não é? Pouca sim, quantidade, ligeiramente mais caro. Eles têm que conseguir ganhar para dinheiro. considerar, até porque o processo deles é extremamente artesanal. E eles estão numa área muito remota da Escócia e isso, aquela transferência de um lado já para o outro. condiciona tudo um bocado, não é? Mas este é bom. Ora, ligeiramente fumado, 46,8 de álcool, e este utiliza barricas de bourbon, na sua maioria, para envelhecer, algumas barricas de sherry. Ou seja, o que acontece? O processo do whisky é o destilado. Se me permites, quero mostrar. Isto é um destilado. Ou seja, não tem qualquer cor. Já ouviram falar no moonshine? É tipo isto. O que é um destilado? Isto é quando queremos fazer um whisky, temos que começar por fazer uma cerveja. Uma cerveja sem lúpulo, certo? Essa cerveja depois é destilada. Passa por um alambique, pelo menos 2 vezes, em que a primeira vez, ou seja, estamos a falar, uma cerveja que tem cerca de 10% de álcool, passa pelo primeiro alambique, é destilada a primeira vez. O que é a destilação? É separar a água do álcool, é concentrar o álcool. A primeira destilação eleva de 10% a cerca de 30% de álcool. Fazem a segunda destilação, desses 30% de álcool vão concentrar ainda mais, até cerca de 75% de álcool. Depois, o que sai do alambique da segunda destilação, por exemplo, que temos aqui, normalmente é diluído, temos este aqui com 62% de álcool, e é enviado para barricas de carvalho. Sim. E isto é uma das regras muito importantes da Escócia. A Escócia não permite envelhecimentos em barris que não sejam de carvalho. Tem que ser sempre carvalho. A Irlanda, por exemplo, permite, já a Escócia, os Estados Unidos não permitem, tem que ser em carvalho. A Escócia não permite que não seja em carvalho. Assim a qualidade é garantida, que aquilo basicamente é tudo muito semelhante, não há grande flutuação. Assimila-se sempre o perfil fulcral do whisky. Toda a cor e sabor, ou seja, 20% do whisky, do sabor do whisky, vem do processo de destilação, que é o destilado. O restante vem do processo de envelhecimento. E o mínimo de envelhecimento, tanto para o whisky irlandês como para os escoceses, são de 3 anos. Extremamente importante perceber também que um whisky mais velho nunca é necessariamente melhor. É um bocadinho mais pessoas. Há pessoas com 60 anos que são infantis e há pessoas com 15 anos que são adultos formados. Claro. Porque tem a ver com as condições à nossa volta. Há alguns barris que são extremamente utilizados e por muitos anos que a espirituosa esteja lá dentro já não vai absorver nada do barril, vai absorver pouca cor e pouco sabor. E há whiskies que são bastante novos, no caso deste, por exemplo, são 8 anos, mas que utiliza barricas bastante ativas e vai absorver imenso sabor, imensa cor. Já percebi. A cor de um whisky nunca, isto é mesmo importante perceber, a cor do whisky não indica a qualidade ou a idade do whisky. Claro, pode ser claro e ser antigo já, com alguma idade, e ser melhor do que um escuro, que a gente pensa, isto é escuro, está envelhecido, este é que deve ser bom. E não. Exatamente. Não tem nada a ver. Pois. E é importante também perceber que nós não gostamos todos da mesma coisa. O que é bom para ti pode não ser tão bom para mim. É lógico. E as pessoas às vezes regulam-se pela sugestão de outras pessoas de escolha do whisky, certo? E acabam por falhar e esquecem-se que eles têm um gosto particular. Vale sempre a pena pedir para provar. Eu acho que o whisky é uma coisa muito personalizada, não é? É uma coisa nossa. Porque é difícil tu teres num grupo toda a gente a gostar do mesmo whisky. Se não gostamos todos da mesma cerveja, se não gostamos todos do mesmo vinho, se não gostamos todos do mesmo tipo das mesmas francesinhas, porque é que não gostamos todos do mesmo whisky? Sim, é um facto. Mas é isso. Ora, e é isto. São os 3 perfis de whisky mais vendidos, mais conhecidos em todo o mundo: americano, irlandês e escocês. Sim. Hoje fizemos uma prova
um bocado mais abrangente. Se este vídeo tivesse sucesso de alguma maneira, algum retorno, visitas ao bar, o que é, se calhar fazemos um segundo vídeo com uma prova de whiskies improváveis. Tem japoneses aí? Sim. Olha, whisky Tem japonês, que deve ser uma coisa engraçada, que eu nunca na vida toquei numa coisa dessa, deve ser engraçado fazer uma prova dessa. Temos de todo mundo. Temos japoneses, Taiwan e Índia. Temos Mas na Índia tivemos eles fazem estes whiskies com os pés lá, não é? Eles são assim um bocado estranhos. A Índia é o maior consumidor produtor de whisky do mundo. Ah, é? Pô, eu não sabia. É surreal. Por isso não falem mal dos indianos, porque estás a ver, tem whiskies e E tem produzem whiskies de muito. muita qualidade. Eu uso. Isso eu já A Índia ouvi, tem uma. mas- Tem uma. Tem whiskies de muita qualidade. Pá, mas para o meu palato, que é um palato de pobre, não, é. És capaz de ficar Estou surpreendido. surpreendido. Pois. Pois é. Eles não são diferentes da forma como fazem as coisas. Eles usam aquilo que têm localmente, claro, sim, e isso sim. vai dar características diferentes, Claro. mas o processo é o mesmo. Sim, exatamente. O processo é exatamente o mesmo. E eles não querem... Eles querem competir com os whiskies à volta do mundo. Por isso o rigor na produção tem que ser grande, não é? Não podem falhar, senão não conseguem competir com ninguém. E a escola deles é o whisky escocês. Pois. Por isso, Pois é. da mesma forma, o whisky japonês, a escola do whisky japonês é o whisky escocês. Escocês, pois. É isso Tem uma boa base, Por isso, meus amigos, se quiserem visitar, eu vou deixar ficar na descrição aqui em baixo tudo o que vocês precisam para vir aqui. Eu aconselho-vos mesmo a vir cá, porque isto, além de você... Não dá para ser bêbado, porque ele fala muito, e uma pessoa para ser É verdade. bêbado daqui, esqueçam, as porções são pequenas, não dá. Mas dá para aprenderem enquanto bebem um whisky e estão a ouvir uma história, a história da bebida, e desta bebida que vocês estão a beber. Por isso, aconselho-vos a passar cá... E é o que eu tenho para vos dizer. Tens alguma coisa para dizer? Rua da Lapa, número 59. 59. Eu deixo ficar o mapa. mesmo Não há nada ao que lado ser. É da igreja. A igreja é aqui na frente. Por isso vocês bebem e depois vão confessar os pecados ali ao confessionário ali da igreja. Nós temos uma série de provas. Depois vocês têm um menu, um abrangentes. cardápio com vários tipos de... Eu também fui assim que aconteceu, mas fui enganado. Porque eu queria um whisky fumado e veio demasiado fumado. Eu acho que até não tinhas percepção do que era um whisky fumado. Aliás, Não, porque isto é não muito tinha. comum. A minha percepção era mais próximo disto. A maioria das pessoas associa whisky, e isto é muito, nós vemos isto acontecer de uma forma muito comum, as pessoas terem conceitos diferentes da realidade, do que é certos sabores. Por exemplo, há pessoas que dizem, eu gosto de fumado, mas na verdade querem dizer é madeirado. Pois é. Há pessoas que gostam de, não gosto de doce. Na volta não gostam de floral. Pois mas sim, doce sim, entra mais é diferente. Porque isto, depois nós acabamos, e nós temos os nossos métodos nós usámos para os nossos descobrir. termos leigos da coisa e o fumado era amadeirado e não um fumado, não era? Pois era aí que eu queria chegar. Por isso, malta, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Estamos com quase 50 minutos de vídeo, vai ser espetacular, vocês verem sobre bebidas. Vou deixar aqui o Eddie sossegado e vou pregar para outros lados. Já conhecem o lema do canal, façam por ser felizes, porque se não o fizerem, ninguém o fará por vocês. Isto, se vocês não vierem aqui, porque o Eddie consegue-vos fazer feliz. Até para a semana, não se esqueçam daquele beijo à prima e voltamos para a semana com outra coisa qualquer. Tchau. Tchau.